mais da metade dos profissionais da área da saúde que não conseguem se posicionar no mundo digital, eles não se posicionam porque têm medo do julgamento. E eles têm medo do julgamento do colega. Fala, dentista! Seja muito bem-vindo ao podcast do PV, meu mais novo canal de informação, de ensino, de influência e de posicionamento do dentista, não somente agora como um clínico, mas também como um empreendedor. Eu tinha um sonho de estar no YouTube. Eu conquistei isso há 3 anos atrás com a nossa equipe, com o Aula com PV. Lá no Aula com PV, que nós continuaremos, nós temos um projeto totalmente direcionado para a clínica, a prática clínica, protocolos, embasamento científico, de dentista para dentista. Aqui no podcast do PV, nós temos um outro foco. Nosso foco aqui será o conteúdo não odontológico aplicado para a odontologia. Todo o nosso time de trabalho está se esforçando ao máximo para propagar esse podcast da odontologia para o empreendedor na área. Ou seja, teremos convidados aqui de diferentes áreas, diferentes temas, e com certeza esse conteúdo também poderá ser aplicado para profissionais que não são da odontologia, mas são profissionais da área da saúde. Aqui do meu lado, a Bianca, parceira, já de longa data, ela trabalha na equipe da Scali, a equipe do Adriano, a equipe da Alessandra, e a Bianca toma conta nas nossas redes sociais, nossos projetos, está sempre nos bastidores, atrás da câmera, fazendo a catalogação de tudo que nós produzimos, tanto aberto para a rede quanto para os nossos projetos, como o projeto da Comunidade Dentista Pro. PV, o PVCast pertence à Comunidade Dentista Pro? Sim, ele pertence, mas eu queria que você entendesse um detalhe. Ele é um produto também independente para quem não está na comunidade. Ele vai ser um produto aberto onde eu quero ter ao meu lado entrevistados. Eu quero conhecer as pessoas, eu quero conhecer as histórias. Sabe por quê? Uma coisa que sempre esteve comigo a todo tempo, um bom dentista, ele não é forjado, ele não é construído, ele não é concebido apenas com conteúdos odontológicos. E, Bianca, muito obrigado por participar do lançamento desse projeto. Eu sempre tive um sonho de ter um podcast. Atrás das câmeras aqui estão o Adriano e a Alessandra, que são pessoas que são da minha casa, pertencem à nossa equipe, à nossa família, a Michele. Nós convivemos tão bem com essa família, o IPV e a Scali, e é um prazer esse primeiro episódio está sendo construído com vocês aqui. Obrigado mesmo por estar aqui. O prazer é meu, obrigada pelo convite, e me deram uma missão bem difícil hoje, entrevistar você. Você tá fazendo podcast para entrevistar pessoas, mas o entrevistado hoje é você. E a nossa ideia aqui é conversar um pouquinho justamente sobre tudo isso que você falou, foi a partir de uma decisão, né? Sim. Uma decisão não tão fácil no início, mas que hoje você colhe frutos disso, que foi a decisão de estar no digital. E eu queria que você começasse compartilhando um pouquinho com a gente. Como que foi essa decisão? Qual foi o insight? Um professor, né, até então, uma pessoa que se formou em odontologia e aí resolveu trabalhar com digital, odontologia no digital. Olha só, a odontologia é para mim um caminho, um meio para realizar os meus sonhos. Tá? É a minha profissão, a odontologia ela esteve na minha vida desde quando eu me entendo por gente, dentro dessa expressão. Tenho a família, tenho dentistas na família, diversas gerações. Só que o ensino, ele sempre esteve no meu DNA, diferentemente da odontologia. Eu poderia, Bianca, uma coisa que eu vou te falar aqui, acredito que eu não tenha falado isso em lugar nenhum, eu poderia trabalhar em qualquer profissão. Eu poderia ser um advogado, eu poderia ser um engenheiro, eu poderia ser um TI, eu poderia ser médico, qualquer profissão. Eu trabalharia nessa profissão vinculando o ensino e o compartilhamento de conteúdo. Esse é o meu DNA. E eu percebi num determinado momento que os canais digitais eles estavam promovendo maior impacto na minha área do que qualquer grande canal de audiência tradicional.
Quando você fala que um grande congresso, um grande encontro, ele gera audiência, ele te propaga, eu lembro de uma década, a década de 90 e o início dos anos 2000. Os grandes palcos na odontologia eram os melhores canais de audiência. Uhum. Tinham dentistas que pagavam para estar, tinham dentistas que pagariam para estar. E vários dentistas, eu participo desse movimento, se sentem muito honrados por serem convidados para estar num grande palco, num grande evento. Os grandes eventos continuam acontecendo, só que hoje eles são potencializados pelo mundo digital. Por quê? Hoje, para você ter uma noção, olha o que passa na minha cabeça. Quando eu recebo um convite para ministrar uma palestra num CIOSP, por exemplo, um Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo, que é um dos maiores do mundo, eu chego numa sala, eu estou ministrando palestras junto com mais 6, 8 palestrantes. E cada sala eu vou encontrar 200, 300, 400, às vezes, em algumas salas, 500 pessoas. O que são 500 pessoas dentro de uma live? Hoje não é um número difícil de atingir, organicamente falando. Então, o que eu vi, B? Eu vi que o digital ele tem o poder de quebrar a barreira geográfica, de unir as pessoas e de comunicar. E as plataformas digitais, elas colaboram demais com o ensino. E teve algum momento específico, assim, um insight específico, uma experiência específica que te fez tomar essa decisão? Ou foi só a experimentação mesmo de ver como que as redes sociais estavam se desenvolvendo ali depois do Facebook? Ou teve algo que foi significativo que você lembra? Com certeza. Assim? Antes do Instagram, quando o Facebook ele ganhou força, eu vi os primeiros sinais de comunidade sendo criados. Eu vi pela primeira vez grupos de professores fechados discutindo um tema específico. E eu vi também pela primeira vez aulas ao vivo, porque é lógico, o YouTube já existia. Eu sou da época do Orkut. O Orkut tinha os grupos, tinha as eu comunidades. Também, Você era dessa época também? Eu também. Cara, eu tinha uma comunidade que eu participava dela, era um grupo, só que não havia uma discussão profissional, a ferramenta também não ajudava, né? O sinal não colaborava. Mas eu participava de um grupo que o nome do grupo era Meu Quarto é Meu Carro. Ou Meu Carro é Meu Quarto, alguma coisa assim. Que era um grupo onde as pessoas se identificavam pelo fato de trabalhar bastante, de ter que viajar bastante. E você tinha tudo no seu carro. Você tinha comidas, você tinha condição de trocar de roupa, você tinha condição de fazer tudo ali dentro do carro. E era uma época que eu fazia pós-graduação na Unicamp. Então, era um grupo que, inclusive, a gente trocava ideia para pegar carona. Tem alguém aí saindo da Unicamp, indo para não sei aonde, juntava o grupo. Eu percebi isso, mas tudo bem, de uma forma até ainda não profissional. O Facebook me mostrou isso. Quando eu entrei no Facebook, eu enxerguei. No Instagram, a oportunidade de fazer projetos um pouco mais arrojados, como Odonto com Cerveja, participando de projetos vinculados à indústria, estava claro para mim. Ali a chave virou. E tem uma característica sua que eu queria ressaltar para quem está assistindo, é que e que eu acho muito interessante, né, desde que a gente começou a trabalhar junto, enquanto todo mundo às vezes vê ameaça, você vê oportunidades. Então, quando você viu essa questão do digital, junto com você tinha uma galera que não enxergou essas mesmas possibilidades, né? Com certeza. O que eu queria, a minha dúvida é por que você acha que você tem esse olhar diferente para enquanto tá todo mundo vendo, né, algo como uma ameaça, você tem esse olhar de oportunidade e você viu isso nas redes sociais, na internet. Eu até diria para você, não só como ameaça, mas quando várias pessoas, ou a maioria, não dá valor em detalhes importantes. Nós podemos enxergar oportunidades em pequenos detalhes. Eu posso dizer para você, fazendo um paralelo, só para as pessoas entenderem, ninguém queria falar de classe 5, ninguém queria falar de recessão gengival. Não era bonito falar de lesão cervical não cariosa. Lesão de abfração estava ali, a recessão estava na pério, a dor estava na endo, a cavidade era da dentística, a oclusão faz ajuste oclusal, placa para todo mundo e está resolvida. Só que não. De repente, eu vi uma oportunidade de enxergar aquilo que estava na frente de todo mundo, mas diagnóstico é assim, quando você não consegue enxergar, você não consegue ver da maneira correta. Não nos ensinaram a ver isso. Da mesma forma foi o mundo digital. Eu vi várias oportunidades de nós profissionalizarmos. Não posso deixar de falar, por exemplo, que projetos digitais que foram profissionalizados numa época foram profissionalizados por mentes não odontológicas. Então, posso dizer para você que estar convivendo, estar próximo, dá oportunidade de escutar pessoas que não são da odontologia, também colabora com a odontologia. Por diversos momentos,
profissionais de outras áreas chegaram para mim e falaram assim, poxa, isso que você faz é legal, hein? Por que você não profissionaliza isso? Vou te dar um exemplo. Ainda em 2016, eu estava gravando conteúdo para uma plataforma digital chamada iDent. O iDent existe, até hoje, ele está lá, uma plataforma super antiga, do Vitor, do Felipe, do Vinícius, que são 3 pessoas que eu tenho no meu ciclo de amizade. E eles possuem uma plataforma de ensino recorrente. E eu convivi com aquilo durante 4, 5 anos, convivi com eles, todos aqueles bastidores, e vendo a luta deles, porque é uma plataforma criada por eles e tudo, e não tinha um dentista ali. E eu fui um dos primeiros a estar ali. Zé Carlos Garofalo, Rafa Monte Alto, nós pegamos ali no começo. E foi muito legal, eu aprendi bastante. Depois dali veio a rede social com força, o Instagram ganhou muita força. E num determinado momento o dentista ficou parado em casa por causa da pandemia. Foi um ponto de virada, né? A pandemia foi um ponto de virada. Exato. E eu tinha um projeto parado chamado I Know, junto com o Bruno, junto com o Felipe. E o projeto do I Know, ele estava na mão do Felipe no iDent. E nós chegamos, nós 3 conversamos, olha, vai decolar, não vai decolar? Cara, eu não sei, a gente não sabe o que está acontecendo, é aquela dúvida. Falei, cara, vamos seguir. Fundamos o I Know, o Silvio estava junto na época com a gente, e aquilo subiu e cresceu. E tudo aconteceu. Lógico, Bi, que poderia ter dado errado? Poderia, mas mesmo dando errado, a gente teria aprendido bastante, porque a gente aprende bastante com fracasso. A próxima pergunta que eu queria te fazer era nesse sentido, porque te vendo hoje, as pessoas acham que é muito fácil tomar essas decisões e se posicionar dessa maneira. Mas eu sei, nos bastidores, a gente vê que tem muitos desafios, né? E quais foram, assim, os principais desafios que você enfrentou nessa época, né? Por ser... pioneiro também, né, nesse universo digital. Claro. Tudo que é pioneiro demais, quem vai dar o primeiro passo, você tem aquele desafio básico do tipo, eu não sei o que vai acontecer amanhã. Eu não tenho um concorrente ainda definido, ou se eu tenho esse concorrente, ele trabalha em outra área que eu não posso comparar com a minha. Então ficamos naquela. Quem estavam lançando naquela época? O Arbex lançava alguma coisa, o Kimura lançava alguma coisa, o Igor lançava alguma coisa lá na Hoff, e a gente observava aquele movimento e falei, cara, é legal, mas fora, Érico Rocha estava voando, tinha um monte, vários nomes fora da odontologia que eu não preciso nem citar aqui, mas posso colocar o Érico aqui como um dos pioneiros, né, trazendo o Fórmula e tudo. E eu vou dizer para você que uma das grandes barreiras era a falta de experiência, a ansiedade de querer fazer a coisa acontecer e talvez a falta de maturidade, Bi, de entender que era uma startup. E uma startup, primeiro ela cresce, depois ela se organiza. E pelo fato de nós não sermos, por princípio, gestores, o dentista ele não é. Profissional da área da saúde, não é só o dentista. O profissional da área da saúde, o liberal da área da saúde, ele é lapidado para ser um bom técnico naquilo que ele se propõe. Então, o oftalmologista, ele é bom para ser um oftalmologista. O dentista, ele é formado para ser um bom dentista. Só que o profissional da área da saúde, ele tem que ser empreendedor, ele tem que ser gestor, ele tem que ser consultor, ele tem que ser empregador. Influenciador. Ele tem que ser influenciador. Ele tem que cuidar da própria marca, do próprio marketing, e ele tem que atuar. Além disso, ele tem que fechar a conta, fechar o caixa, pagar a conta. Ou seja, ele tem que estar. Ou ele desiste de tudo e vai trabalhar para alguém, o que não está errado. Agora, esse outro projeto, quando ele está trabalhando para alguém, também vai ter tem os mesmos problemas de gestão. Gestão de tempo, gestão de carreira, gestão de custo, gestão de lucro, gestão de marketing, gestão de branding, gestão de influência, gestão de estratégia. Não tem gestão. O que a gente tem que entender é isso. A nossa base, isso não acontece da noite para o dia, isso tem que ser construído, lapidado. Por isso que o PVCast ele surgiu, para trazer esse conteúdo que não é odontológico, mas ele acaba sendo odontológico porque ele impacta. Inclusive, esse canal é muito bem-vindo para médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, fonoaudiólogos, porque tudo que nós vivemos aqui e viveremos aqui nesse PVCast impacta toda a área da saúde de uma maneira geral. É só você trocar a palavra dentista por médico, vai servir do mesmo jeito. E eu vou seguir aqui dentro da sua pergunta para te responder que, naquele momento, nós tínhamos muita força de vontade, muita vontade de crescer, mas muita desorganização. Eu vou te dizer que acontecia coisas assim, do tipo, 6 horas depois de gravação, nós descobrimos que não tinha um cardão SD na máquina, a máquina não gravou.
trágico e apesar de acontecer com frequência, né? Exatamente, isso pode acontecer. Acontece. Eu lembro de episódios do tipo de, depois de tudo feito, nós temos errado numa captação, nós temos errado no tema. E mesmo assim, como éramos os primeiros, os erros eram mais suaves. Tipo, cara, como não tem, é o que tem, vamos se virar aqui e a coisa aconteceu. Entregamos ótimos produtos e foi bom para aquele momento. O que aconteceu depois? Veio todo mundo, o mercado voltou ao normal, um monte de gente aprendeu e o que a gente percebeu? Muitos projetos online caíram, desapareceram. Inclusive o Ainu. O Ainu, no determinado momento, a São Leopoldo Mandic teve que chegar e falar o seguinte, cara, nós somos um grupo educacional, nós gostamos do trabalho de vocês querem vir junto? Ótimo. Para nós, naquele momento, na boa, foi um alívio. Sabe por quê? O projeto cresceu demais, precisou de muita gestão e não era fácil. Não era fácil de gerir. De lá para cá, o que eu mais aprendi? Agora eu tenho que parar. Isso foi 2022. Final de 2021 para início de 2022. Eu vou parar. Eu vou estudar. E eu quero dar oportunidade para profissionalizar aquilo que eu não tinha profissionalizado. Foi daí que eu encontrei Adriano, Alessandra, você e toda a equipe. Ou seja, eu posso dizer que hoje, os projetos digitais que nós estamos criando, que não sou eu que estou criando, que nós estamos criando, eles são mais estratégicos, eles são bem posicionados, tem estudo de dados, a gente senta, e é engraçado que a gente olha agora e tem tanta coisa que a gente já pode melhorar, mas parece que está mais claro. Nós não somos mais uma startup e não estamos crescendo num negócio. Nós já entendemos que o nosso crescimento ele depende de trabalho estratégico. Estamos crescendo, mas com números previstos. A gente já sabe onde a gente quer chegar. É muito interessante falar nesse assunto, porque principalmente vocês da área da saúde, né? Você citou que não são preparados para essa outra parte, né? Vocês são técnicos, não são preparados para outra parte. E a sensação, às vezes, que eu tenho é que o dentista é o hater do próprio dentista, né? Vocês são os seus maiores haters quando vocês começam projetos assim, né? Pioneiros e diferentes. E a gente escuta muito aqui dos seus alunos isso, né? Como é difícil vencer essa questão do medo. E principalmente porque quem critica não tem noção desse por trás, né? Não sabe do bastidor, né? Como é importante planejamento, organização e estratégia, como todos esses passos têm uma influência no resultado final, que usar as redes sociais, né, não é um passatempo seu, né, não é seu hobby, é extremamente necessário para o seu negócio. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né, como estar nas redes sociais hoje para você é definidor na sua estratégia de negócio e que os dentistas precisam entender isso também, né? Que estar nas redes sociais hoje faz parte do trabalho, né? É o trabalho tanto quanto ser dentista, né? Com certeza. A sua pergunta, por exemplo, se você trocar a palavra dentista por médico ou fisioterapeuta, é a mesma coisa. O pior hater para o médico é o médico, o pior hater para o fisioterapeuta é o próprio fisioterapeuta. Por quê? Dentro do nicho área da saúde, existem filosofias e ideologias. Eu posso dizer para você que existe até seitas. Do tipo, se eu chegar agora e começar a defender a linha de que creme dental sem flúor é o que funciona, é o que vale, eu vou arrumar mais hater dentro da odontologia do que fora da odontologia. Porque, primeiro, essa frase ela está errada. E eu vou combater quem defende o creme dental sem flúor, porque realmente não tem influência, embasamento científico para isso, não tem dados suficientes para isso. Agora, dentro desse pequeno nicho chamado área da saúde, onde você tem grandes oportunidades de crescimento com o impacto no mundo digital, o que a gente tem que pensar? É que a missão ela está acima do personagem. Quando o líder da marca, o líder do conhecimento, ou seja, um mentor ou professor no mundo digital, ele coloca a imagem dele acima da missão, ele vai deixar claramente para todos que ele não está sendo autêntico. Que no final ele quer o quê? Ele quer vender. Eu quero vender isso porque para mim é um negócio. E tem que ser um negócio. Igual isso pode ser aplicado para qualquer dentista. Qualquer dentista pode utilizar redes sociais e canais digitais para influenciar o próprio mercado. Hoje, por exemplo, hoje é domingo. Antes de entrar, eu peguei meu stories e escrevi uma frase que é minha. No mundo digital não existe horário comercial. Negócios digitais não tem horário comercial, tipo eu trabalho até às 6 da tarde. Pelo contrário, os melhores horários para eu trabalhar com quem me segue é totalmente fora do horário comercial. Ou seja, você está disposto, não é só uma brincadeira, não é um hobby. Né? Você está certíssima na sua pergunta. Você me abriu uma chave aqui que é super importante, Bianca, que é o seguinte, muitas pessoas querem estar. Eu quero estar. Eu quero fazer.
Mas para você estar e você fazer, primeiro você tem que reconhecer que você não tem todas as competências para isso. E quando eu não tenho toda a competência para isso, eu tenho 2 caminhos. Ou eu vou estudar e me tornar competente, ou eu posso encurtar o caminho e colocar uma pessoa que é competente naquilo que eu não tenho competência e nós vamos trabalhar junto. Aí nós esbarramos em um outro ponto, trabalhar em equipe. Negócios digitais, assim como qualquer negócios analógicos ou tradicionais ou presenciais, exige equipe. Por exemplo, eu não consigo fazer o agendamento de todos os meus pacientes na clínica. Eu preciso que a Miriam e a Thaís estejam lá embaixo. Eu não consigo fazer toda a organização para receber os meus alunos no fellow, no curso clínico. Eu preciso da Débora para me ajudar. Da mesma coisa. Eu não consigo hoje enxergar o Aula com PV, eu não consigo enxergar o PV Cash, eu não consigo enxergar o Dentista Pro sem a presença de vocês, sem o Adriano, a Alessandra e a Bianca. Então, isso está muito claro para mim. E isso não é simples. Não. Não é simples. Você faz parecer simples, mas não é simples. Porque, primeiro, eu sou dentista. Eu sei contratar uma TSB, eu sei contratar um laboratório de prótese, eu sei contratar uma secretária, um colaborador. Agora, eu preciso de entender que eu não estou contratando. Se tem uma coisa que eu queria que as pessoas entendessem, é que se você estiver considerando que a sua equipe de marketing, que a sua equipe de estratégia, que a sua equipe de tráfego trabalham para você, você já começou errado. Porque não tem como trabalhar para você, sendo que você não tem a competência que eles têm. Uma pessoa só pode trabalhar para você quando você, naquele assunto, for mais competente que ela. Faz todo sentido. Eles trabalham com você e não para você. Então, por exemplo, Bianca, você é responsável pela social media, você é nossa de mídias sociais. Cara, quase todo dia eu aprendo um negócio com você. E eu tô na rede social há quanto tempo, cara? Tem pelo menos 10 anos que eu tô na rede social, assim, pesado. E todo dia você me dá uma. Hoje mesmo, a gente tava gravando um vídeo e chegou assim para mim, Paulo, tá contextualizando muito. Vai direto ao assunto. Aí, se eu não tenho humildade intelectual para escutar, se eu começar a falar, mas eu tenho doutorado. E daí, cara? O que é um doutorado na rede social? Entende isso? Entendo. Você pode até usar o seu doutorado para te potencializar dentro da rede social, mas na rede social ou no mundo digital, a não ser que você tenha doutorado em marketing digital, é outro papo. Entendeu? Então, é legal e é interessante as pessoas entenderem o que está acontecendo aqui nesse PVCast, que nós não estamos discutindo o dentista dando aula para dentista. Sim. É outro mercado, né? É um outro mercado. É o dentista continuando a ser um dentista, só que olhando o mercado com o olhar digital. Imagina a quantidade de oportunidades, de conexões digitais entre o dentista e o seu meio de trabalho, o seu mercado, que ele deixa de fazer por não ser digitalizado, por não ser digital. Por não digitalizar processos. É muito incrível, não sei, né, se você já leu os livros da Brené Brown, e ela fala, né, que a questão como a vergonha é um fator limitador na nossa vida. A gente acha que os outros sentimentos... Você colocou vergonha, verdade, você tinha colocado vergonha na pergunta anterior, eu não te respondi. E é muito importante você falar sobre isso, porque eu vi no Fellow, né, no seu curso presencial aqui, eu vejo muito isso, né? As pessoas acham que você tá falando de posicionamento na internet agora, mas isso não é verdade, né? Você já trabalha esse tema com seus alunos há um bom tempo. Sim. E é muito legal ver como que os alunos saem daqui do Fellow com esse chacoalhão, né? Tipo assim, de que eles têm que abrir mão desse sentimento de orgulho, muitas vezes, desse medo, né, de se posicionar e entender que hoje as redes sociais fazem parte do trabalho, são necessárias e que quem não está nelas está deixando dinheiro na mesa, né? E você fala isso de várias formas com os alunos. E o que eu queria que você contasse um pouco para o pessoal é que não é que você não tem vergonha, que você não tem medo do seu posicionamento, é que você escolhe fazê-lo, mesmo sabendo que pode ter, né, o hater, pode ter o comentário ruim. Como que você acha que... Qual seria o melhor conselho que você daria para o pessoal que ainda não conseguiu, né, se posicionar nas redes sociais? Perfeito. Primeira coisa, mais de 50% dos profissionais que não se posicionam na rede social, quando esse profissional ele é da área da saúde, o problema do profissional da área da saúde, eu vou colocar 50% para ser tranquilo com esse número, tá? Eu tenho certeza que é mais. Vou dizer aqui para você, mais da metade dos profissionais da área da saúde que não conseguem se posicionar no mundo digital, eles não se posicionam porque têm medo do julgamento. E eles têm medo do julgamento do colega. E esse medo pode ser vergonha,
timidez, ele não quer arriscar, ele não quer se posicionar. Só que, quando um profissional não se posiciona por medo de julgamento, o primeiro erro é do próprio profissional, porque isso se chama vaidade. A vaidade não te permite, em hipótese nenhuma, ler um comentário falando que caso feio. Prefiro a foto anterior. Acontece. Ou assim, o do fulano é melhor. Ou que absurdo você falar isso. Aí você fala assim, PV, então quer dizer que o problema sou eu? Com certeza, o problema é você. Você tem alguém escutando aqui agora e fala assim, cara, eu não consigo me posicionar na rede social porque eu tenho medo de ser julgado. A primeira objeção, isso é uma crença. Você tem que destruir isso, porque o medo do julgamento é excesso de vaidade. Uma das coisas que eu tive, Bianca, que me reconstruir, que me destruir e me remodelar, você pode chamar isso aqui de mudança de mindset, modelo mental, etc. Mas na verdade é simples. É falar o seguinte, ou eu me posiciono, mostro o meu trabalho, estou pronto para ser julgado, ou eu não me posiciono, mas então eu perco o direito de reclamar de quem posiciona. Porque o que acontece demais é o seguinte, eu não me posiciono, meu posicionamento é aquele posicionamento fantasma. Tipo, eu não existo. Eu só assisto, só consumo. Eu sou um consumidor. E sou crítico. Eu critico, eu falo que o outro é marqueteiro, que aquele outro faz não sei do que ele não deve ter paciente para atender, que ele só passa o dia inteiro na internet. A gente sabe que não, isso tudo é estratégia, é proposta, é trabalho. Então, quando o personagem está acima da missão, ele comete esse erro. Quando a missão ela está acima do personagem, essas pessoas que estão escutando agora, ela pode pensar assim, caramba, é verdade, por que eu não me posiciono? Sendo que a missão mais bonita da minha área é compartilhar o conteúdo, é compartilhar o conhecimento. Ah, Paulo, mas eu faço isso todo dia no consultório. Isso, 1 a 1. E você acha que um paciente vai no consultório para aprender odontologia para resolver um problema na boca dele? Ele não quer ficar tendo aula com você. Ainda mais agora, nós estamos em 2024, 4 anos depois da pandemia. O tempo clínico custa muito. O paciente quer sentar e resolver. Agora, eu posso educar esse paciente à distância, eu posso compartilhar o conteúdo, eu posso me posicionar como autoridade muito mais à distância do que esperando o paciente sentar na minha frente. E faz todo sentido. Isso hoje, para mim, sinceramente, não é que é fácil. Isso hoje, para mim, é claro. Fácil nunca é, mas isso está muito claro para mim. De vez em quando, lógico, eu posto alguma coisa que remete àquilo que eu acredito, que doença não cariosa ela é muito mais incidente do que a doença cariosa, não estou dizendo prevalente, e eu tomo muita porrada. Mas olha que interessante, eu também tenho que olhar para o lado contrário e falar o seguinte, deixa eu pensar um pouco com a cabeça dele. Onde é que ele está certo? Onde é que eu estou errado? Será que realmente tudo que eu estou falando cabe? Se eu tenho convicção de que eu estou certo, o comentário contrário, ele é para mim, hoje, uma temperatura de que o projeto está funcionando. Ele funciona para mim como uma motivação para seguir. E eu não pego a energia negativa e falo assim, realmente, é melhor eu não seguir porque a galera não está gostando, eu não acredito no que eu faço, eu não acredito no que eu falo, e a minha missão ela não é tão grande assim, eu sou maior do que a minha missão, então eu vou me recolher. Isso está errado. Esse é um posicionamento errado e esse não sou eu. Agora, é simples? É lógico que não. Existe treino, tudo é treinável, tem que ter estratégia, você tem que ter pessoas mais competentes que você. E acredito, Bianca, que esse é o maior objetivo do PVCast, é nós trazermos conteúdos não odontológicos para ajudar o dentista a se posicionar melhor no mercado de influência. Esse é o nosso mercado, é o mercado de influência. E você já puxou o gancho, né, para essa pergunta que eu queria te fazer, porque tem muita gente que tá chegando agora aqui e aula com PV, Instagram e TikTok, gente, o PV está no TikTok, tá? Pra quem não sabe, sigam lá o PV no TikTok. Ainda não cheguei a dançar, mas tô treinando. Tá na estratégia, eu ainda vou convencê-lo. Bianca, o dia que você chegar pra mim e falar assim, você vai ter que fazer a dança da recessão. Olha, cara, que eu vou puxar uns arquivos seu de 2020 que eu tenho você fazendo trend. Eu vou reaviver esses arquivos. Mas a pergunta que eu queria te fazer era por que podcast? Você abriu um pouquinho esse bastidor das nossas estratégias aqui, porque em conjunto a gente entendeu que agora era o momento e por que esse formato? Olha só, eu vivi um pouco do que é um podcast quando eu fazia lives com convidados. Porque o que é o podcast, na verdade? Eu não tô... Raramente olho aqui para a câmera, eu estou olhando para você. Nossas mentes estão conectadas aqui.
Se nós acreditamos que na conexão de duas mentes existe uma terceira mente, que é a mente mestra, que está coordenando, então significa que quem está sentado atrás da câmera está assistindo 3 pessoas aqui. Eu, a Bianca e mais um. E um podcast, quando ele tem um propósito, quando ele tem uma linha de raciocínio, quando ele tem um objetivo, quando as pessoas envolvidas estão conectadas no projeto, ele vai muito além do que o roteiro. Ele sempre traz um insight importante, ele sempre traz a essência. Eu vivi um pouco disso quando discutia nas lives com pessoas diferentes, até pessoas com diferentes focos, diferentes objetivos, diferentes endereços, um determinado tema. E eu observei que estando no mesmo ambiente, a conexão é muito maior. Tem coisas que o mundo digital ele não vai eliminar. A conexão humana precisa. Nós precisamos de estar aqui, olho no olho. Legal. Faltava, não é que faltava a minha marca num podcast, mas faltava a oportunidade das pessoas escutarem o outro lado da mente do Paulo Vinícius mentor, do Paulo Vinícius treinador, do Paulo Vinícius dentista, do Paulo Vinícius pai, mãe, do Paulo Vinícius pai e mãe, que a gente acaba sendo, viu, Alex? Não fica rindo da minha cara, não. Do Paulo Vinícius, a Michelle também fala de vez em quando ele é mãe e pai, do Paulo Vinícius empreendedor, do Paulo Vinícius filho. Nós não temos essa oportunidade. O Aula com PV, por exemplo, lá no YouTube, é conteúdo odontológico, dica clínica, conteúdo, protocolo, discussão. O Paulo Vinícius no palco, eu estou dando aula. É o Paulo professor, é o Paulo em sala de aula. Quando eu estou com a indústria, é o Paulo consultor. Quando eu estou no mocho, é o Paulo dentista. Mas aqui nós temos a liberdade de conversar sobre a pessoa que está atrás da máscara, atrás dos livros. E que é isso que os pacientes esperam dos dentistas também, né? Exato. É uma mudança muito drástica de mercado que a gente tem visto, né? Que as pessoas não consomem mais produtos ou serviços, elas consomem pessoas, né? E às vezes o dentista tem muita dificuldade de entender isso, né? Eu gosto muito dessa frase do Thiago Brunet, que pessoas conectam com pessoas. É isso, e assim, como é importante você se colocar nessa vulnerabilidade das pessoas conhecerem outros lados, né? E talvez o que o dentista peque muito é achar também, né? Aqueles que ainda se arriscam e começam os seus projetos digitais, é achar que tudo se resume na odontologia, né? Eu gosto muito quando você fala da importância de consumir conteúdos diferentes, de ler livros fora da área, e isso também impactou muito a sua jornada. Eu queria que você falasse um pouquinho das referências que fizeram você chegar nesse podcast, por exemplo. Perfeito. Acabei de citar o Thiago Brunet aqui, que pessoas conectam pessoas. Eu posso citar aqui o Joel J, que fala que pessoas precisam de pessoas, mas eu posso ir além. Além no sentido do tempo. Quando eu volto no tempo e olho a minha carreira, eu também vim quebrando bolhas, estourando bolhas e saindo de zona de conforto. Por exemplo, quase todo profissional, quando ele está no começo da carreira, ou quando ele está ainda escolhendo a sua carreira, estudando para ser um profissional, ele está dentro de uma zona de conforto fantástica. Por exemplo, na odontologia, assim como em qualquer área da saúde, se você está atendendo o paciente numa faculdade e você tem dúvida do que vai acontecer, ou se você cometer um erro, você chama o professor. Professor, eu fiz isso aqui, o que eu faço agora? Quando você sai da faculdade e cai no mercado, é a sua primeira saída da zona de conforto profissional. Porque agora, meu amigo, é você. E aí o que acontece, Bianca? Vários profissionais vão conseguir a ascensão. Eles vão conseguir o resultado. Eles vão conseguir o sucesso. E aí vem a segunda zona de conforto. Achar que aquilo é o final. Não, agora eu estou bem. A agenda está cheia, estou ganhando, estou tranquilo. E cometem o principal erro. Acha que a evolução profissional é fazer um novo curso técnico na área. Tipo, vou dar um exemplo. Paulo Vinícius é da dentística. Beleza, eu tenho 22 anos de profissão. Eu sou da restauradora, sou da prevenção, etc. Sou da dentística. De repente, com 22 anos de profissão, eu falo assim, cara, eu queria melhorar meu mercado. Eu queria cobrar mais, eu queria posicionar, eu queria que as pessoas lembrassem mais de mim. Vamos imaginar que eu, Paulo Vinícius, fosse 100% mocho, dependente. 100% do meu negócio vem só da clínica. Como que eu vou evoluir depois de 22 anos de profissão? Não é fazendo um novo curso odontológico. Fazendo um novo curso odontológico, eu só vou arrumar mais produtos para oferecer para o mesmo mercado. Isso não vai aumentar o meu ticket. Agora eu sou ortodontista e faço faceta. Aí depois eu sou ortodontista, faço faceta, agora eu faço ROF. Sou ortodontista, faço faceta, faço ROF, daqui a pouco eu vou aprender a fazer implante. Eu estou somente inchando o meu trabalho, inchando a minha agenda
e não estou subindo. Sair da próxima zona de conforto é o conteúdo não odontológico. Ou seja, aonde é que eu fui? Treinar comunicação, autoconsciência, autoconhecimento. Fui fazer mentorias com pessoas que não são da odontologia. Eu fui conhecer pessoas que melhoraram a minha inteligência emocional, que melhoraram o meu posicionamento, melhoraram a minha estratégia. Eu fui conviver com pessoas, inclusive pessoas que sou parceiro hoje e pessoas que eu me posiciono como aluno. Então, tem momentos que você vai precisar de um treinador. Tem momentos que você vai precisar de um mentor. Tem momentos que você vai precisar de um professor. O que todo dentista conviveu para ser um dentista? Todo dentista conviveu com professores. O professor de dentística, ele ensinou a técnica de dentística e você aprendeu a fazer restauração. Ótimo. Isso é um professor. Nem todo professor é um mentor. E nem todo professor é um treinador. Então, isso está muito claro para mim. Eu fui atrás dessas pessoas, eu vou atrás e posso te dizer que essa segunda saída dessa zona de conforto para esse novo crescimento, que eu pude subir o meu ticket, que eu pude impactar, com certeza eu fui conviver com pessoas que não são da odontologia. Outro fator que eu acho interessante sobre você é o conhecimento do mercado também, né? Porque quando o profissional estagna nesse lugar que você disse, ele não está levando em consideração a evolução do próprio mercado e as mudanças sociais que a gente está inserido e como que isso vai interferir a profissão dele no presente, mas também no futuro, né? E essa possibilidade de ter referências diferentes, estar inserido em grupos, né, diferentes, buscar conhecimento de áreas diferentes, também te prepara para essas mudanças, né? Não só dentro da odontologia, mas esse olhar para fora, né? As crises que a gente vive financeiras, por exemplo, tudo isso tem impactos que não é só sabendo sobre técnica que você vai conseguir lidar com elas de uma forma, né, inteligente e sair delas, né? Com certeza. E então, já que você falou sobre referências, para a gente encerrar, eu gostaria que você citasse para a galera eu sei que é difícil, porque sua prateleira tá ali, né? Tem muitos livros. Mas, assim, sobre esse assunto do digital, especificamente, eu queria que você desse um conselho para os dentistas que estão aí nesse momento de transição. Me posiciono, não me posiciono. Comecei, mas ninguém responde meus posts. O que eu faço? Eu não sirvo para isso. Eu vou desistir. E também um livro. Perfeito. Um livro só. A dica de um livro. Perfeito. Bianca, como você disse, eu não tô nessa de posicionamento e venda e influência há 1 ano, 2 anos. Eu escolhi para mim que depois de 2020, toda vez que eu der uma aula para um grupo de alunos, pode ser de cerâmica, pode ser de resina, pode ser de doença não cariosa, que esses eram os meus 3 cursos até 2022. Todo final de curso eu vou ensinar o dentista o que é a verdadeira venda na era da influência. Eu já fiz essa aula, tranquilamente, mais de 100 vezes. E foi através do feedback do dentista, do meu aluno que estava ali, que eu entendi que eu poderia mergulhar no mundo da influência. Eu poderia entender mais como a influência vende. Eu tenho uma frase comigo, e eu queria que todos guardassem ela, é que nem todo vendedor influencia, mas todo influenciador vende. E todo influenciador vende a tal ponto que até influenciadores com pouco conhecimento também vendem. A influência ela é tão forte que ela consegue derrubar o poder do conhecimento, porque todo mundo aprendeu que conhecimento é poder. Eu acredito que o conhecimento ele me empodera, mas o conhecimento sem influência não serve para nada. A influência ela é tão importante para isso que se eu sou entendedor de estratégia de influência, eu não preciso nem ter conhecimento para ser um vendedor. Olha que absurdo. Olha que absurdo, mas é a mais pura verdade. Todo mundo aqui que está assistindo agora ou ouvindo esse podcast vai lembrar de algum colega, agora é qualquer profissional da área da saúde, vai lembrar de algum colega que é menos competente que você, que é menos ético que você, que tem menos tecnologia que você, tem menos tempo de carreira que você, mas vende mais que você, é mais lembrado que você, é melhor posicionado que você. E aí, se você, de novo, dentro da sua vaidade e do seu julgamento, falar assim, esse fulano não presta, você tem que engolir uma coisa só. Ele é mais lembrado que você porque ele tem competências que você não tem. Ele pode não ser tecnicamente melhor que você, mas o fato dele entender mais de influência,
ele se posiciona mais, ele é mais lembrado, ele é mais referência. E aí cabe uma humildade intelectual de falar o seguinte: o que eu posso aprender com essa pessoa? Ao invés de chamá-lo de marqueteiro, o que eu posso aprender com essa pessoa? Esse marqueteiro ficou marcado, né? Exato. Principalmente na nossa área. Uhum. Tá? Tudo bem. Depois que esse profissional vendeu aquilo que ele não sabe fazer, o mercado vai descobrir que ele é um charlatão. Mas quanto tempo o mercado vai precisar para descobrir isso? Quantas gerações ou quantos pacientes esse dentista vai mutilar, vai intervir com iatrogenias ou com procedimentos desnecessários? Olha, sinceramente, a gente não pode parar e esperar isso acontecer. Então, eu sou a favor também de que os maiores influenciadores da odontologia ainda não são os melhores dentistas. Uhum. Eu acredito nisso. E eu acredito que os bons dentistas ainda podem ser os maiores influenciadores da odontologia. Só que ele vai precisar de conteúdos não odontológicos para isso. E aí quando você fala, né, quando você me pergunta, pessoas que eu pude me inspirar, olha, pessoas que eu não conheci pessoalmente, tá? Mas que eu me inspiro. Eu vou colocar 3 aqui primeiro. Napoleon Hill, Simon Sinek e Charles Duhigg. Ou Duhigg. São autores que eu não conheço pessoalmente, mas pode ter certeza que eu não li os livros, eu estudei os livros, eu estudei os métodos. Pessoas que eu tive a oportunidade de conviver, de estar próximo, estou aprendendo todos os dias. Um mentor que eu escolhi o Joel J para ser o meu mentor nesse período de mudança para ganho de influência. Thiago Brunet, Wendel Carvalho. Aprendi a entender melhor nomes importantes da gestão, pessoas que entendem de muito mais de investimentos, de estratégias. Então, eu pude conviver melhor com Alfredo Soares, do G4, com Thales Gomes. Tive a oportunidade de estar com eles também em algum momento. Então, são pessoas que impactam qualquer profissão, porque eles entendem de negócio, eles entendem de estratégia, eles entendem de influência, eles entendem de oportunidade de negócio. Agora, nessa sequência, se eu pudesse escolher um livro, né, que você me pediu um só, dentro do contexto que a gente está falando, acredito que o dentista que ele queira reposicionar sua marca, reescrever sua história, sair dessa segunda zona de conforto, olhar para o mercado e falar, cara, eu preciso disso, seria uma rediscussão do seu próprio propósito. Então seria o Comece pelo Porquê do Simon Sinek. Porque o Comece pelo Porquê, ele vai levar o profissional a se auto-questionar. Será que realmente esse é o meu propósito? Eu poderia deixar essa pergunta aqui, para quem está escutando esse podcast ou vendo aqui no YouTube, ele poderia responder essa pergunta. Qual é o seu propósito? Eu pergunto isso para os alunos. Vou ser bem franco. 20% consegue descrever para mim qual é o propósito. Qual é o seu propósito profissional? Seu propósito de vida profissional. Isso é tão amplo que você precisa estudar e definir. Você precisa estudar para entender. Porque se você não tem um propósito definido, qualquer direção para você vai te levar para algum lugar. Você não vai ter realmente a real noção de para onde você está indo, aonde você quer chegar. Quem tem propósito definido, hater é só gráfico de evolução. Quanto mais hater, significa que você está indo bem. Audiência. Engajamento. Tudo bem. Mas estão falando que você não segue as regras da sociedade ou do grupo e tal. De repente, o grupo tem regras que não são cientificamente comprovadas, ou são obsoletas, ou não servem para o mercado. E é importante a gente, como profissional, né, da estratégia, do marketing, a gente não consegue criar um porquê para você, né? E isso que é importante. A gente precisa desse porquê também, né? A estratégia seja de redes sociais, do lançamento de um produto, precisa ter esse porquê. As nossas estratégias vão existir para responder esse porquê, né? Exatamente. Então, o podcast... Quando eu falo que a missão ela tem que ser maior do que o personagem,
é uma frase que ela está muito fixada na minha cabeça, mas ela não veio desse livro, mas ela foi inspirada por esse livro. Quando ele vem, o Simon Sinek vem e cria exatamente o Círculo Dourado, ele fala muito mais importante do que como você faz ou o que você faz, é o porquê você faz. Quando isso está muito claro para você, o resto é resto. Né, Bianca? É isso. Você tem um propósito, não tem? Eu tenho. Eu tenho, bem definido meu propósito. Qual é? Olha, eu acredito que o meu maior propósito, né, é fazer a diferença com o meu trabalho. Eu me formei em algo, mas que eu poderia ter me formado com qualquer coisa. Mas eu acredito que eu tenho um chamado para fazer diferença na sociedade com o que eu faço. E a escolha, inclusive, de com quem eu trabalho é para responder isso. Então, eu não trabalho com qualquer pessoa. Eu trabalho com pessoas que o que elas fazem também fazem diferença na sociedade. Uma delas você. Então, o seu propósito faz parte do meu propósito também. Isso é muito legal. Uma vez eu escutei, Bianca, eu peguei uma carona com um dentista, o Aguinaldo, ele deve ter hoje uns 50 anos de profissão, que na época ele já tinha mais de 40. E ele me dando, isso tem uns 10 anos, tá? E ele me dando carona do centro de BH para Confins, para pegar um voo, estava indo para um outro curso em São Paulo. E o Aguinaldo, eu posso até contar um pouco da história dele, é um dentista que viveu muita coisa, a vida bateu muito nele, alguns quesitos, ele passou por diversas dificuldades pessoais, e ele falou assim para mim, eu me agarro na profissão. A odontologia ela não é para mim um meio de vida, é um meio para a vida. Tipo, a odontologia ela me mantém ativo, a minha mente ativa. E ele falou assim para mim, olha PV, sabe uma das coisas que eu gostei de... não existia PV, né? Na verdade o PV há 10 anos atrás não existia, era o Paulo Vinícius. Olha, Paulo, tô te dando essa carona para te dizer o seguinte, eu me identifiquei com você e vou te falar, ave de mesma plumagem voa junto. Foi a primeira vez que eu escutei essa frase. E pessoas de mesmo propósito é igual ave de mesma plumagem. Se nós temos o mesmo propósito, a gente voa junto. Quando você tem um propósito definido, fica tão claro saber com quem você vai precisar andar, quando você vai falar assim, não, eu não quero isso. Tem o dinheiro na mesa, você fala, não, mas eu vou te pagar. Fala, não tem a ver com o meu propósito. Isso, né? Não é sobre isso. Isso está abaixo do meu propósito é superior a isso. Quando o seu propósito está bem definido, até para você selecionar a equipe com quem você vai trabalhar, é diferente. Concordo demais com o que você falou. Quando a gente fala da área da saúde, o propósito está na cara de vocês, né? Quantas pessoas conseguem descobrir um diagnóstico através de um conteúdo, né? No TikTok, por exemplo, quantas pessoas descobrem... Eu vi esses dias um menino que descobriu que tinha um câncer de pele porque ele viu um vídeo no TikTok. Foi procurar ajuda, um menino jovem, e se não fosse o vídeo que ele tinha assistido, ele nunca ia suspeitar que a mancha no dedo, na unha que ele tinha, era um câncer. Olha só. E foi detectado. E é isso, né? Você se posicionar e usar o digital não é só uma ferramenta para ganhar dinheiro. Obviamente que vai trazer resultado, mas é para amplificar seu propósito, né? É como se usar o Instagram fosse um megafone, né? Um megafone para ampliar o seu propósito. Eu acredito que quem escutou esse podcast até o final já tomou nota de uma coisa. Você precisa definir o seu propósito e definir as pessoas com quem você vai conviver, principalmente na característica pessoas melhores que você. Sabendo que pessoas melhores que você podem ser, inclusive, mais jovens que você. Não é verdade? Exatamente. Você tem... 28. 28. Vou fazer 44. Ou seja, são 16 anos. Então, se eu fosse olhar aqui, eu tenho... Não, você tem competências que eu não tenho. E isso tem que prevalecer. Quando a missão ele é mais importante que o personagem. Muito legal, Muito obrigada, foi um prazer. Espero que o pessoal tenha gostado. Super prazer. Eu tô aqui com uma lista de 3 coisas, Bianca, que vão ficar aqui no PVCast. Tá? Primeiro, o nosso PVCast ele vai ser montado em 3 pilares, tá? Nessa primeira fase. Nós vamos entrevistar profissionais da odontologia e profissionais que não são da odontologia. Nós teremos episódios rápidos, curtos, eu vou chamar de insights. Tá? Isso é uma coisa que já vem comigo há bastante tempo. Eu fazia isso no Instagram um tempo atrás, eu vou voltar, só que agora eu vou deixar tudo aqui pro Spotify e também pro YouTube e para as outras plataformas, né? Porque eu sei que o PVCast ele vai estar em outras plataformas também. Então, insights com PV, quando você encontrar, os insights serão vídeos e áudios curtos de 2, 3, 4, no máximo 5 minutos. E os episódios Odonto 40+, que vem muito ao encontro disso que você está colocando. Eu só acredito, na minha
hoje, na minha posição, eu acredito que quem pode olhar para a odontologia no futuro e falar que na próxima década nós podemos esperar que isso aconteça e nós precisamos fazer isso para nos proteger ou para nos preparar, é quem já viveu pelo menos a mesma quantidade. Então, quem pode falar dos próximos 10 anos é quem viveu pelo menos 10 anos. Agora, quem viveu 40 anos de odontologia e continua ativo, essas pessoas merecem ser escutadas. Eu sempre tive um sonho que esse projeto ele saísse do papel para valer dentro de um podcast. Então, o Odonto 40+, quando você encontrar, de repente eu vou aparecer para você e falar, galera, ó, hoje o nosso entrevistado ou a nossa entrevistada pertence ao quadro Odonto 40+. Quem são eles? Profissionais bem-sucedidos, que viveram pelo menos 40 anos de odontologia e estão ativos. Ou seja, não são frustrados, não são mimizentos, não estão reclamando da vida. E vou dizer, a maioria deles que vão passar por aqui, que eu já tenho uma grande lista, também são digitalizados. Também aprenderam que a ferramenta digital ela faz parte da vida profissional dele, assim como um mocho, um motor elétrico, um contra-ângulo, uma alta rotação. Do mesmo jeito que ele tem um espelho clínico aqui na mão, ele também tem um celular como uma ferramenta de trabalho. Esses profissionais virão para cá, vai ser bem legal. Nossa, tô doidinho para assistir esses. E se você escutou até o final, ou assistiu até o final, você já sabe que a gente conta com a sua ajuda para compartilhar. Então, se você gostou desse podcast, se esse podcast é importante para você, envia aí o link para as pessoas do seu convívio. E se você tá no YouTube, deixa o like, se inscreve no canal. É isso aí. Valeu. Obrigado. Até o próximo. Até o próximo.